Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 2, no texto Necessidades. Assim que o mulá saiu da mesquita, logo após as orações, o mendigo sentado na rua pediu-lhe uma esmola. A seguinte conversa teve lugar. Você é extravagante? Perguntou o mulá. Sou mulá, respondeu prontamente o mendigo. Gosta de sentar-se por aí para tomar um café e fumar? Continuou o mulá. Gosto. Suponho que goste de banhar-se todos os dias? Gosto. Como também, talvez, divirta-se bebendo com os amigos? Gosto de todas essas coisas. Chega, já chega, disse o mulá e deu-lhe uma moeda de ouro. Alguns metros adiante, outro mendigo que havia escutado a conversa anterior pediu-lhe inoportunamente uma esmola. Novamente o mulá iniciou o mesmo interrogatório com um outro mendigo. Você é extravagante? Não, mulá, respondeu o mendigo. Gosta de sentar-se por aí para tomar café e fumar? Não. Suponho que goste de banhar-se todos os dias? Não. Como também, talvez, divirta-se bebendo com os amigos? Não. Quero apenas viver modestamente e rezar. O mulá então estendeu-lhe uma pequena moeda de cobre. Mas por que? Queixou-se o mendigo. Você me dá um tostão, um homem pio e frugal, enquanto dá àquele companheiro extravagante uma moeda de real valor. Ah, replicou o mulá, as necessidades dele são maiores que as suas. Ou seja, aquele que está em vícios, aquele que está achando que se diverte com bebida, com droga, com promiscuidade, aquele que está num grau de evolução muito abaixo do nosso entendimento, eles têm mais necessidades de receber as bênçãos, né? Então, aqueles que já estão mais evoluídos, aqueles que têm mais entendimento, aqueles que têm mais conhecimento, principalmente na moral, nos princípios, não tem tanta necessidade de ajuda. É isso que o texto quer dizer. E como é que a gente vai trabalhar isso em sala de aula? Simplesmente comparando o modo de viver das pessoas, das crianças ali. É o momento de fazer uma roda de conversa com seus alunos, é o momento de entender como que é a vida deles no cotidiano, é o momento de você explorar quem está numa família com vícios, quem está com uma família que vai para a igreja, que tem suas atividades religiosas em dia, aquele que faz cursos fora da escola, aquele que vive na rua. É o momento de avaliar o seu aluno e o meio em que ele vive. Por que eu digo isso? Através de um texto como esse, uma avaliação feita como essa, você retira dali os problemas com os quais você deve trabalhar. Tá cheio de problema na sala de aula e o professor às vezes faz vista grossa, ele não quer se envolver. O bom professor se envolve sim. Ele vai ver quais são as dificuldades que seu aluno atravessa para ele poder dar a moeda maior, de maior valor. E aquele que não precisa tanto, o professor vai dar aquela devida atenção, mas sem ficar ali tão em cima. Quando alguma mãe de aluno que é presente, que está sempre nas reuniões, que acompanha os estudos do aluno, chegava na escola numa reunião e falava assim: professora, a senhora é uma excelente professora, obrigado por ajudar meu filho e tal. Eu falava: eu não fiz nada. Ele já veio pronto para mim, ele já tem uma família, então para ele eu dei muito pouco. Ele não precisava de mim, ele já tem família que deu o suficiente, ele só vem aqui e faz a parte dele, tá tudo certo. Agora, a questão é aquele que não tem apoio em casa. Esse precisava mais de mim. Esse precisava que eu criasse projetos por ele. Esse precisava que eu desse toda a atenção do mundo para ele, que eu desse carinho para ele. Quantos alunos eu não tive que colocar no meu colo, gente, abraçar, trazer o caderninho na minha mesa e falar: vamos lá, a professora te ajuda, segura no lápis e a professora vai te ajudar. E aqui, abraçada desse lado e com a mão aqui em volta do meu aluno, para ele sentir o calor do acolhimento, uma mãezona mesmo, sabe? E ele poder fazer as primeiras letrinhas. E isso é atenção, isso é você dar a quem não tem. E quando o aluno sai dali, daquele abraço, daquele acolhimento, ele fala: professora, obrigado, viu? Amanhã a senhora vai deixar eu fazer isso de novo? Então, assim, você cria um elo tão forte com o teu aluno que não tem nada que seja mais rico para um professor do que você poder olhar no olhinho do teu aluno brilhando e ele falando para você: professora, obrigado, amanhã eu posso fazer de novo? Ou seja, você está criando um elo de amor, um elo de valor, valorizando o seu aluno
acolhendo ele, dando segurança para ele, para que ele possa dar os primeiros passos, que é o da alfabetização. Então, é importante a gente saber aquele que precisa mais e aquele que precisa menos. O professor precisa fazer essa avaliação e tem que ser séria. Não adianta ficar na reunião de professores, como eu cansei de ver. Ai, fulano não tem jeito, ele é bagunceiro, ele não quer nada com nada, a família dele também não quer nada com nada, então eu também não quero nada com nada. Cansei de ouvir isso. Já que ninguém vai fazer nada, eu também não vou fazer, eu não vou ficar me matando por causa de filho dos outros, né? Aquela criança é terrível. Ah, aquele ali, boca aberta. Gente, os apelidos horrorosos que eu escutava professor falando de aluno. Apelido mesmo. Aquela lá é uma songamonga, aquele ali é o filho do Chuck, sabe? Apelidos ridículos que eu ouvia de professores. Não é à toa que eu fiquei doente com poliomielite, não, porque eu ouvia essas coisas, a minha vontade era de voar na carteira. Mas a gente não pode, né? Tem que ter um mínimo de ética, então eu só ficava aqui, pedindo a Deus, sentada, que aquela reunião acabasse o mais rápido possível para eu poder voltar para minha sala e não ficar ouvindo tanta abobrinha. Muitos professores têm esse tipo de postura. Olha para os problemas dos alunos, tira barato. Olha para os problemas dos alunos com desdém. Do tipo assim, tô pouco me lixando, o problema é dele e da família dele, eu só tô aqui para ensinar história, geografia, português, matemática. Tudo bem, é nossa obrigação desenvolver as habilidades das disciplinas específicas. Eu concordo plenamente, mas o professor não pode ser cego diante do problema alheio. A gente não pode ser indiferente ao ser humano que está ali na nossa frente e que às vezes só tem a gente para poder iluminar a vida dele. Então eu fazia isso sim. Toda vez que eu via que tinha aluno que andava sozinho, eu dava a minha atenção normal. Mas aquele que não andava sozinho, aquele era o meu preguinho do chinelo. Aquele ali é aquele que eu ficava o ano inteiro pegando no pé. Até ver o bichinho se desenvolver. Quando começava a desenvolver, eu largava. Falava, agora já pode andar sozinho. Então, e isso é a 7ª maravilha do mundo. Você vê que você foi útil ao teu aluno, você vê que você ajudou ele a dar os primeiros passos para uma vida mais feliz. Mas para isso, volto a repetir, o texto é excelente para você fazer esse levantamento daqueles que precisam de uma moeda de maior valor e aqueles que precisam apenas de uma moeda. Pensem bastante sobre isso.